Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Desconectar. Nós somos do 7º período de Direito da Univale 2024. Meu nome é Amanda e hoje estão aqui presentes Pedro Samuel, Douglas, Taylon, Gustavo, Letícia e Gabriele. Você aí, sabia que você tem direito à desconexão? É isso mesmo, né, gente? Hoje estamos aqui para falar de um tema super atual, que é o direito à desconexão. Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde a tecnologia se tornou parte crucial das nossas vidas, é muito importante nós observarmos aonde é o ponto de equilíbrio, a interseção entre o trabalho digital e a nossa vida pessoal. Até porque, né, se nós passarmos do ponto em relação a isso, pode acabar afetando a nossa saúde física ou mental e a nossa saúde emocional. Então, quantos de vocês aqui, gente, já se sentiram sobrecarregados pelas demandas de trabalho, mesmo estando fora do horário expediente? Isso é muito sério, né? Vocês, empregados, sabem dos seus direitos no que diz respeito a essa questão do direito à desconexão? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, Letícia, fala pra gente um pouco sobre a diferença entre o home office e o teletrabalho. Oi, gente. Primeiro eu vou falar o conceito de teletrabalho, depois eu vou falar da diferença de teletrabalho e home office. O teletrabalho é o trabalho feito fora das dependências do empregador. Ele tem como principal meio as tecnologias de informação e a comunicação, e não se configura como um trabalho externo. Vamos lá, as diferenças. No teletrabalho, a pessoa pode trabalhar não só em casa, como em qualquer lugar, qualquer horário, e desde que seja cumprido, né, as funções no determinado horário lá para cumprir. Não tem jornada de trabalho e, assim, o empregado não tem direito a horas extras. Já no home office, como o próprio nome diz, é um trabalho exclusivo de casa. O empregado, ele tem um contrato que não pode ser alterado, então ele possui jornada de trabalho e, consequentemente, tem aí o direito à hora extra. Agora vamos para as semelhanças. Ambos são feitos, como eu havia dito, fora da dependência do empregador, e ambos têm como meio principal as tecnologias de informação e comunicação. Se eles não tivessem essa característica em comum, eles seriam considerados como um trabalho externo. Agora o Douglas vai falar mais para a gente. E isso que a Letícia acabou de dizer está previsto no parágrafo único do artigo 6º, que diz: usar computadores e internet para controlar e validar o uso do trabalho é igualmente válido, assim como o uso pessoalmente. E para que isso que a gente falou até agora fique um pouquinho mais claro para a gente entender, Gabi, eu acho que a gente pode citar agora um exemplo prático, um caso concreto mesmo de uma situação que evidencia para a gente o direito à desconexão. Então, Amanda, um trabalhador procurou a Justiça do Trabalho alegando essa violação, né, do direito à desconexão pela ex-empregadora, pedindo pagamento também pela indenização por dano moral. O empregado relatou que seus períodos de descanso e convívio familiar não eram plenamente usufruídos, porque ele tinha que ficar à disposição da empresa sobre aviso. Ele contou que era obrigado a retornar durante as madrugadas, fins de semana e até nas férias. E, além de prestar horas extras, ele ainda tinha que ficar à disposição em tempo integral via celular. Em primeiro grau, o pedido foi indeferido, por entender o juiz que, na condição de gerente administrativo no ramo de combustíveis, ele ocupava um cargo de confiança, podendo assim administrar seu horário de trabalho. Portanto, para o juiz, as condições de trabalho eram inerentes ao cargo. No entanto, ao analisar o recurso apresentado pelo trabalhador, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas condenou a ré ao pagamento de 10 mil por dano moral. Em uma minuciosa decisão, o relator desembargador Luiz Linhares Renault reconheceu que o exaustivo regime de trabalho imposto ao trabalhador comprometeu a liberdade de escolha do mesmo, atrapalhando a sua convivência familiar, social e frustrando o seu projeto de vida. No seu modo de entender, a impossibilidade de desconexão ao trabalho gerou prejuízo passível de reparação. Em suas próprias palavras, o desembargador resumiu: o dano existencial ofende, viola e arranha com marcas profundas a alma do trabalhador, corrompendo e menosprezando diretamente
os direitos típicos da dignidade da pessoa humana, seja no tocante à integridade física, moral ou intelectual, assim como ao lazer e à constante busca da felicidade. Ele também acrescentou: viver é, em certa medida, projetar o futuro. Isso porque diariamente as pessoas fazem planos e lutam para alcançá-los. Na visão do julgador, a conduta da empresa em exigir sempre mais e mais trabalho dos seus empregados, como se fosse uma máquina ou uma coisa, podem configurar sim o dano existencial. E exatamente neste caso em que ficou demonstrado que o trabalhador, além de prestar horas extras, ainda tinha que ficar à disposição em tempo integral via celular. Isso é uma coisa muito séria, né, gente? É uma coisa mais comum do que a gente imagina. Eu mesmo, né, ouvindo esse relato, me identifiquei em lugares que eu já trabalhei, que tinha que resolver questões de trabalho fora do horário de trabalho, né? Um absurdo. Que bom que hoje a gente tem resguardo, né, legal a respeito disso. E é muito importante, né, a gente buscar conhecer os nossos direitos, porque com este avanço da tecnologia, com novos meios de trabalho, atividades de trabalho, como a troca de e-mails, troca de mensagens, por aplicativos como o WhatsApp, veio aumentando essa atividade laboral do empregado, às vezes fora do seu horário de serviço, que ele tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes pode perder o seu tempo de lazer, o seu tempo de descanso. Então, os tribunais têm tido esse entendimento em que o trabalhador que passa tempo mandando mensagens fora do seu horário de serviço pode sim caber como horas extras. Mas para isso tem que ter uma continuidade dos atos. Tem que ser contínua esse envio de mensagem, tem que ser habitual. Então, é importante observar o caso, analisar, e assim a gente podemos procurar conhecer os direitos e saber colocá-los em prática, procurando o empregador e procurando conhecer e assim conversar sobre o caso em questão, né? E tendo essa análise profunda. É porque também, né, Taylor, eu acho que não é uma questão pontual, que acontece uma vez ou outra. Desde que seja uma questão contínua, Sim. Aí sim a gente pode perceber que foi ferido, né, realmente esse direito à desconexão do trabalhador. Né? E assim como o Taylor acabou de falar, o entendimento dos tribunais sobre o artigo 6º vem a dizer, não importa onde o trabalho seja realizado, seja aí na sua casa, no estabelecimento do seu chefe ou até mesmo à distância, desde que haja a relação de emprego, né, a relação de serviço. Além dos direitos do empregado, né, como foi bem dito pelo Taylor, há também os deveres do empregador. É dever e responsabilidade dele que ele garanta esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de seu empregado. Isso pode ser feito com medidas simples, né, que devem ser implementadas. É interessante que o empregador respeite a jornada contratual na modalidade de teletrabalho. Mesmo que essa facilidade, né, que essa modalidade traz uma comunicação quase o tempo inteiro entre empregado e empregador, é muito importante que ele respeite as pausas legais e o direito à desconexão de cada funcionário. Também é importante ressaltar que haja uma clareza em comunicação entre empregado e empregador. O empregador comunique qual que é a disponibilidade que ele espera desse funcionário, para não haver uma comunicação fora desse expediente e evitar que isso aconteça. Além, né, Pedro, antes de você continuar a sua fala, eu acho que realmente faz muito sentido que o empregador, né, ele comece já sendo esse exemplo para os seus empregados, né, para que toda essa questão do direito à desconexão faça um sentido, né? Muito bom, Amanda. E como bem foi dito por todos, e também o Taylor ressaltou a respeito dos entendimentos dos tribunais, nós temos 2 projetos de lei que tramitam na Câmara. O projeto de lei 4.044 de 2020 e o projeto de lei 4.567 de 2021, que veio justamente tratar a respeito desses direitos do empregado. E, diante disso, a gente vem tratar também que é muito importante a gente levar em conta que as jornadas grandes de trabalho trazem grandes prejuízos. Prejuízo à saúde, prejuízo ao convívio familiar, prejuízo também à convivência da pessoa. Todo mundo tem uma vida social. E, além disso aí, hoje, pela OMS, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que mais ou menos, em média, morrem 750 mil pessoas por conta das jornadas exaustivas de trabalho. Isso é um número exorbitante quando a gente vem tratar o número de pessoas no mundo. Sim. E nós temos também, fica muito chato para o empregador muitas das vezes mandando uma mensagem no seu horário de almoço, no seu horário de lazer.
E não custa nada por parte do empregador, às vezes, aguardar alguns minutos, aguardar até mesmo que o horário de almoço do empregado acabe, poder se comunicar. E quantas das vezes também a gente, como empregado, o empregado ele se coloca na posição de, eu quero mostrar serviço. Isso não é culpa do empregador, mas cabe ao empregador se policiar e policiar o empregado em relação a isso. Às vezes colocando limite, falando, olha, você está no seu horário de almoço, deixa você resolver isso depois. E é muito importante o que o empregador se precavenha desses tipos de problemas, precavenha do futuro processo e que pegue e oriente seu empregado sempre a respeito disso e esteja sempre atento, fiscalizando ali, muitas vezes, se é um WhatsApp comercial da loja, fiscalizando o WhatsApp e mantendo atenção sobre isso. Também é muito importante a gente ressaltar que nem tudo precisa ser resolvido pelas vias judiciais. Caso seja necessário, converse com o seu empregador, exponha para ele, olha, eu não estou tendo tempo de almoço direito, eu preciso do meu tempo para descansar. Se assim não for resolvido, aí sim parta para o meio judicial. Procure um advogado de sua confiança e, sem dúvida, o problema vai ser resolvido. É isso, pessoal. Esse foi o Pode Desconectar. Esperamos que vocês tenham ficado um pouco mais conscientes dos seus direitos como empregado e dos seus deveres como empregador. E não se esqueça, em caso de dúvidas, busque um advogado, né, pessoal? Isso aí.